Então, acho que vamos iniciar. A gente já compartilhou com vocês alguns pactos de interação, mas acho que talvez valha a pena a gente só resgatar. Seria legal quando vocês abrirem o microfone para fazer alguma intervenção, antes levantar a mão, mas também falar rapidamente o nome de vocês e a SES a qual vocês estão inseridos, para a gente poder ir conhecendo vocês também, certo? E a gente pede apenas que as interações não durem mais 2 minutos, para a gente conseguir rodar o maior tempo de fala possível aqui no nosso espaço. A ideia é trazer essas questões de aprendizagem que já estão compartilhadas aqui na tela. Acho que é legal também, os facilitadores devem ter conversado com vocês ao longo do processamento da trilha de aprendizagem sobre a possibilidade de vocês compartilharem as práticas que vocês estão desenvolvendo nas secretarias sobre planejamento. E aí, caso vocês já tenham interesse e quiserem colocar aqui no bate-papo, vocês podem ir sinalizando até para a gente conseguir fazer planejamento da gestão do tempo. Então, durante a nossa atividade hoje, está prevista a participação dos especialistas dialogando com essas QAs que vocês construíram, mas também a participação de vocês para compartilhamento dessas boas práticas. Então, acho que vale a pena, enquanto a gente está tendo esse momento de ajuste, vocês se organizarem nesse sentido, tá bom? Acho que tem um movimento que a gente tem que entender que a gente faz aqui nessa plataforma digital ativa. Esse movimento ele é muito parecido com o processamento de uma situação-problema no PBL, né? Numa aprendizagem baseada em problemas. Então, a gente sai de um problema, tem uma situação lá para vocês, o ideal é que vocês identifiquem naquela situação quais são as necessidades de saúde ou problemas, né? E quais são os desafios que estão aparecendo ali naquela situação problema. Depois que vocês têm o elenco de problemas, vocês deverão, então, explicar esses problemas. Por que será que esses problemas acontecem? Esse primeiro momento, esse primeiro movimento, ele é muito importante, porque é um movimento que traz o conhecimento prévio das pessoas. Isso vai fazer, depois, quando vocês forem atrás e ler no conhecimento sistematizado, vocês vão ver que o conhecimento prévio de vocês vai servir de alicerce para o que vocês vão aprender em seguida. Então, e aí, quando vocês param de encontrar os problemas e não conseguem mais explicar, porque chegou no limite ali de competência, e todos nós temos limites de competência, aí vocês, então, fazem as questões de aprendizagem, que são as lacunas. O que vocês precisam saber mais? E eu tive a oportunidade de ler as questões de aprendizagem de todos os estados que fizeram. Então, tem algumas coisas muito incomuns ali que eu imagino que vocês já responderam, tá? Inclusive. Tá? E aí, eu queria começar justamente por essas respostas. Eu já li, inclusive, algumas respostas de alguns estados, né? Eu acho que, primeiro, quais são os passos do planejamento estratégico? Quase todos os estados fizeram essa mesma questão. Tá? Então, eu queria aqui que a gente, nesse momento, antes do especialista falar, que a gente pudesse... E aí? Depois que eu li, eu fui lá buscar na minha questão de aprendizagem, o que eu consigo, em síntese, em algumas palavras, falar aí quais são os movimentos. Vamos lá, gente, vamos. Tem muita gente aí sabida, eu vi lá, hein, gente? Pude acompanhar. Quem gostaria aí de se arvorar e começar a abrir, olha, o que eu li, as coisas que eu li. Teve uma colega de vocês aí que colocou materiais maravilhosos, tá? Do Matos, do planejamento governamental, enfim, teve muita gente aí que colocou. Quem gostaria aí de abrir a fala? Luciane? Quer ir, Luciane? Luciane Marinho? Hebe? Divânia? Estou só vendo o nome aqui do pessoal, gente. Jane? Daniele Monteiro? Cláudia? Aline? Vamos lá, mulherada? Olha, Boa tarde, Lena.
Oi? Boa tarde a todos. Eu falo de Rondônia. Eu sou Luciane. Oi, Luciane, fala aí para a gente um pouquinho sobre essa primeira questão de aprendizagem. O que é que vocês acharam por aí? Olha, mãe, pedindo. Eu só não vou abrir o meu vídeo porque eu estou com um pouco de febre, que eu estou com Covid, mas eu estou aqui presente com vocês. Tá. Em relação aos instrumentos e ao planejamento estratégico, a gente vê assim que é um delinear de um trabalho em equipe, de um trabalho que tem um foco bem ampliado de participação coletiva de todos os envolvidos, um trabalho onde ele vai delinear uma amplitude do planejamento estratégico junto com a LOA e com a LDO, fazendo uma previsão bem ampliada do que é execuível, factível e dentro do contexto da nossa realidade. Não adianta nós elaborarmos um planejamento onde nós não vamos ter condição de executá-lo atendendo às necessidades da nossa população. E em relação a essa questão, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a quem vai estar por trás na elaboração desse planejamento estratégico. São pessoas com conhecimento, como você disse anteriormente. É necessário que você tenha um certo conhecimento em termos de planejamento estratégico, tático, operacional, da sua execução dentro da gestão pública, porque ele é um demandar de uma sequência lógica de atividades a serem desenvolvidas dentro desse contexto. Então, aqui no estado de Rondônia, eu vejo que a equipe está sendo preparada, junto com a OC, estão sendo feito um trabalho bem participativo com todos os setores da gestão da área de saúde, para poder fazer uma consolidação enxuta e que atenda ao nosso orçamentário. Porque não adianta nós fazermos a previsão extensa sem o poder de executá-lo na íntegra, né? E sempre pensando dentro das necessidades da nossa população. É nisso que a gente está trabalhando. Ok, obrigada pela sua participação. Eu queria agora que alguém aí que leu, e eu sei que tem muitas pessoas que foram atrás das respostas, que me dissessem assim, olha, Lena, eu li em tal lugar assim, qual foi o artigo, o livro, o site que leu, e que me fale um pouquinho dessas respostas. Jane, quer falar, Jane? Lena, só um momento. Ó, eu estou pelo celular porque travou meu computador, tá? Ok. Aí eu vou tentar ligar e mando para você a apresentação, tá bom? Tá bom. Enquanto isso, a gente vai aqui no que o pessoal já fez. Tem um colega que está... Cadê? Deixa eu ver. Marilza, sobre essas perguntas que saíram aqui, quem gostaria aí de falar um pouquinho sobre as respostas que vocês foram atrás, pessoal? É muito importante esse momento também. Rafaela? Professora Lena, realmente a SESI se debruçou em várias pesquisas, encontramos um material muito rico do Matos mesmo, trazendo a questão que foi levantada por nós aqui, inclusive a gente postou, não sei se foi a Graça e ela, então a gente tem turma muito boa aqui, e estamos num momento realmente extremamente importante, porque nós estamos fazendo essa construção revisitando o nosso método, né, junto com o auxílio dos nossos consultores, em especial o Anderson. E é lógico que a gente não conhecia, apesar da gente trabalhar com BSC, planejamento estratégico há bastante tempo, matriz SWOT, enfim, nós não conhecíamos o termo, né, do triângulo, né, de ferro e de governo. E foi bastante elucidativo quando a gente começou a discutir no grupo a questão do desconhecimento do termo, apesar da gente conhecer algumas coisas do planejamento estratégico institucional. No Distrito Federal, aqui no governo, ele usa o planejamento estratégico institucional, que é baseado, né, no BSC, né, claro,
E a gente, por construção dos instrumentos que nós temos, planejamento distrital de saúde, a gente naturalmente começa exatamente com a análise situacional e vamos adiante, né? Então, tem sido muito rico e a gente levantou algumas questões que a gente quer trazer para o nosso dia a dia, né? Já que nós estamos num momento ímpar, todos os estados e municípios, não município, mas os estados, na construção do PPA e do alinhamento do PDS, que a gente está terminando a conferência aqui, já vai entrar na nacional, né? Enfim, a gente realmente tem anseio. E olha só, Marilza, o que é o triângulo de governo? Do que ele fala? Bom, eu vou ter que colar, tá, professora? Mas é isso, a gente está estudando aqui, lembra, Marilza? Pois é, lembra, a gente está estudando e realmente a gente escreveu, tá? Eu peguei e fui ler mesmo o documento do... Pode me ajudar aí, turma, porque a gente está com a turma aqui pertinho, tá? Tem alguns fora e outros perto. Aí eu realmente peguei o documento, li, fiquei com... Achei bastante elucidativo, mas eu vi que o triângulo de ferro trazia os sistemas diferenciados, o de governo já trazia lá o planejamento, outro tinha agenda. Eu estou misturando porque eu estou me lembrando agora, tá? Mas deixa eu ver aqui no grupo que eu postei essa definição, porque para mim realmente, gente, apesar da gente conhecer que a gente tem que partir de uma agenda política, que a gente tem que partir de um plano de governo, que a gente tem isso no nosso dia a dia, mas para mim era bastante novo, né? O termo ferro... Só um minutinho. Joga do papel higiênico, é? Olha só, pessoal, é importante que a gente entenda. Tem alguém com o microfone aberto aí, além da Marilza. Olha só, uma coisa importante que vocês entendam, assim, o triângulo de governo vocês vão usar para a vida inteira de vocês. É muito legal, porque, assim, toda vez que você tiver um desafio para cumprir, tem 3 pontos que você tem que olhar. Você tem o desafio, que pode ser um projeto, mesmo que vocês estão fazendo a PDA, que é um desafio, né? A gente tem que saber se vocês têm os outros 2 pontos, que é capacidade, quer dizer, tem um lugar aí que vocês vão poder fazer a pesquisa para ir atrás e tal, né? A gestão de vocês inscreveu vocês aqui nesse curso, né? Então, você tem o projeto, que é o curso, você tem a possibilidade de fazer o curso, que é a capacidade, né? Você ir atrás da busca e tudo mais. Agora, você tem governabilidade. No caso, no exemplo que eu dei aqui, sim, porque foi o gestor de vocês que escreveu vocês. Quando a gente leva isso para o nosso sítio de trabalho, que são as secretarias municipais, estaduais, aqui no caso as estaduais, a gente tem que estar muito atento para qual é o nosso projeto. Então, se a gente está planejando alguma coisa, eu tenho uma intenção, eu quero um projeto, quero diminuir a mortalidade infantil. Eu tenho capacidade de fazer isso? Então, um dos pontos é o projeto, diminuir a mortalidade infantil. O outro ponto é, eu tenho gente para fazer isso? Eu tenho recursos para fazer isso? Eu tenho rede para fazer isso? E o outro ponto é, eu tenho governabilidade? O meu gestor, o secretário de saúde, ele colocou no plano de governo dele, ele vai conseguir recursos para que a gente diminua a mortalidade infantil? Então, o triângulo de governo vocês vão usar para sempre. Toda vez que vocês tiverem um desafio, vocês têm que saber se vocês têm capacidade e se vocês têm governabilidade. Os 3 pontos têm que existir. Gilson, e aí? Lembrando, desculpa, eu queria pedir desculpas, mas realmente meu computador travou de vez aqui, não sei o que aconteceu. Lembrando que a integração de projeto, capacidade de governo e governabilidade, ela se potencializa entre si. Se o meu projeto é estratégico, e eu aplicá-lo de maneira apropriada, ele vai aumentar a minha capacidade de governo e vai aumentar a minha governabilidade, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que o projeto ele é
ele potencializa a capacidade de governo e potencializa a governabilidade, né? No sentido que eu sou um ator dinâmico dentro dessa realidade e estou provocando mudanças nessa realidade através do meu projeto, né? Então, essa é uma questão de potência. E veja, sem construir projeto, né? O projeto que é fundamental para o gestor, eu não consigo construir estratégias, né? Então, e quanto mais estratégia eu conseguir construir, eu aumento o quê? As viabilidades. Isso que aumenta bastante a capacidade e a governabilidade. Então, planejar de maneira estratégica, antes de qualquer coisa, é garantir viabilidade, no sentido que eu consiga, na realidade, provocar essas mudanças, né? Então, é muito importante que a gente... E isso leva, só para seguir um pouquinho rapidamente, ao triângulo de governo, né? Então, o triângulo de ferro. O que faz o triângulo de ferro? Ele vai exigir, por parte do gestor, uma relação de não improvisação, ou seja, a agenda passa a ser um elemento importante, né? A agenda do gestor, ela passa a ser uma questão importante, porque ela tem que abrir espaço, o quê? Para avaliar, para monitorar e para planejar. Ao mesmo tempo, ele tem que instituir um sistema de prestação de contas, né? Para a sociedade, para os seus pares, né? Então, ele tem que fazer essa dinâmica da gestão centrado não na improvisação. Então, o triângulo de ferro traz para o gestor a questão da responsabilização perante o projeto que ele construiu. Na verdade, esses dois triângulos, eles se complementam. E a Carolina falou, vai levar para a vida inteira, né? Então, eu vejo muito pessoal falando que a gente fica apagando fogo maioria do tempo, porque talvez nós não tenhamos uma agenda formatada, um sistema de gestão formatado, um projeto que seja apropriado, que seja potente, que diminui a nossa governabilidade. Invariavelmente, nós vamos cair na improvisação quando a gente faz isso, né? O apaga-fogo passa a ser um elemento importante do processo, né? É importante que vocês atentem para a diferença entre os dois. Se um triângulo eu posso usar o tempo inteiro avaliando vou fazer uma ação para diminuir a mortalidade infantil. A minha ação vai ser melhorar o pré-natal, né? E a melhora do pré-natal vai ser tentar diminuir o número de crianças que nascem com sífilis congênita, tratando a mãe e tudo mais. Bom, eu jogando o triângulo lá, eu tenho que ver se eu tenho capacidade para fazer isso. Eu tenho medicação para dar para quem quero tratar? Eu tenho um especialista que eu possa acessar no caso de uma sífilis neonatal? Eu tenho preparada o tratamento em toda a trajetória do cuidado, da UBS até a maternidade, até o puerpério, né? Então, eu me pergunto se eu tenho a capacidade. Eu tenho projeto, eu quero diminuir por meio dessas ações. E aí eu tenho governabilidade para fazer isso, porque quando eu procuro, gente, tem isso também, eu acho, né? Então, você vai aumentar o número de sífilis congênitas lá do seu município. Tem que estar atento que o gestor vai pegar no pé de você. A não ser que... Mas se você tiver governabilidade e o gestor for um gestor inteligente, ele vai dizer, olha, gente, é claro que inicialmente a gente vai ter uma epidemia de achado, mas em seguida a gente não vai mais ter mortalidade por sífilis congênita, ou não vai ter nem sífilis congênita, né? Então, o triângulo de governo ele serve o tempo inteiro. O triângulo de ferro ele é um triângulo, como o Gilson falou, que compromete o gestor, a agenda do gestor. A gente sabe, olhando as 27 unidades federativas, que tem algumas unidades federativas que têm graves problemas em relação à troca de gestor, né? E isso faz com que a agenda do gestor
não esteja comprometido com a agenda do planejamento. Porque ou ele acabou de chegar, ou, enfim, ele não está olhando para o que está sendo planejado, né? Existem essas várias coisas. Então, quando a gente pega a agenda do gestor e compromete ele para que ele vá atrás de recursos, a gente está usando o triângulo de ferro. Tá? No triângulo de ferro eu tenho os processos. Clara, você acabou de chegar? Não, já estou aqui faz um tempinho. Está aí faz tempo. Bem, não, você acabou de levantar a mão. Isso. Oi, todo mundo. Vocês estão me ouvindo, né? Que eu estou aqui numa instalação meio precária. Não, eu queria acrescentar com relação ao triângulo de governo, que uma coisa importante que o Matos fala, lembrando que o triângulo de governo tem o projeto, a capacidade e a governabilidade, né? E que essas são coisas que a gente constrói, não é coisa que a gente tem, né? Então, quando o Gilson falou que um potencializa o outro, né? Quando uma coisa potencializa a outra nesse triângulo, a gente tem um projeto, a capacidade de realizar esse projeto, a capacidade de planejar, de fazer, a gente constrói essa capacidade. A gente aprende os instrumentos, a gente vai atrás, a gente treina, a gente constrói cada vez mais capacidade. E a governabilidade também a gente constrói, né? Então a gente faz análise de viabilidade, a gente negocia, não são coisas que estão dadas. Nem o projeto está dado, né? O projeto a gente faz. Mas a governabilidade e a capacidade são coisas que a gente aumenta, que a gente constrói. Uma potencializa a outra. Não são coisas que estão dadas a priori. Então, no planejamento, o planejamento consiste também em construir viabilidade, né? Construir governabilidade, negociar, arrumar espaço, arrumar dinheiro, arrumar orçamento, e construir capacidade de planejar e capacidade de executar. Vai aí, Helena, essa era a minha contribuição para o triângulo de governo. As outras perguntas que vieram também dizem respeito às etapas do planejamento, né? E aí, o Gilson, você poderia falar um pouquinho das etapas do planejamento, de cada uma delas? Não sei se o Gilson queria talvez falar um... Talvez o Gilson... com Matos. Talvez o Gilson quisesse falar um pouco mais dos triângulos aí, Gilson. Eu vou falar das etapas, depois a gente volta para o triângulo, que eu acho que isso ajuda. Helena, já mandei a apresentação para o seu e-mail e pelo WhatsApp, tá? Pego já. Vale a pena a gente discutir depois esse slide. O Matos, veja, ele sempre fala que o planejamento é um processo técnico-político, né? E ele vai valorizar sobremaneira os momentos desse planejamento, né? No sentido que eles se retroalimentam e eles são dinâmicos. Então, o primeiro momento é um momento explicativo, né? Em que a gente, a partir da análise situacional, vai tentar explicar e priorizar o problema escolhido. Por quê? Nós não conseguimos trabalhar com todos os problemas ao mesmo tempo. Então, o momento explicativo, através da identificação, a partir da análise situacional, a identificação de macroproblemas, a priorização de macroproblemas, a identificação de atores, a construção da árvore explicativa, a escolha dos nó críticos é fundamental. Então, a explicação ela vai, de alguma maneira, potencializar o projeto, né? Como a gente também não consegue trabalhar com todos os problemas ao mesmo tempo, nós também não trabalhamos com todas as causas ao mesmo tempo. Então, ele traz, vocês devem ter estudado isso, a ideia de nó crítico, né? Então, eu vou priorizar as causas, eu vou identificar aquelas causas que são determinantes do problema, né? E, para isso, a gente tem o vetor de descritor. Então, o vetor de descrição do problema através dos descritores. E o que é esse descritor? Ele é
a causa, todos são causas, que se o meu problema não for atacado, ele tende a trazer a negatividade do problema. Então, essa árvore explicativa ela trabalha com descritores, com as causas e consequências. E nós elegemos, dentro das causas, aquelas principais, como eu falei, que a gente chama de nó crítico, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente vai para o momento normativo. É a partir da identificação dos nó críticos que eu vou construir o meu plano. O que é o plano nesse momento normativo? É o que eu devo fazer em relação àquelas causas, aqueles nó críticos que eu elegi. Então, eu vou construir o meu projeto ali. Por isso que, sem projeto, nós não construímos estratégia. E o momento estratégico é analisar o que eu posso fazer do que eu devo fazer, né? Analisado isso, vou para o momento tático operacional, que é aplicar o planejamento. Esta lógica, né, é dinâmica, como eu falei. Ele se retroalimenta, eu vou e volto. E é a partir disso que eu crio viabilidades. Então, o que o Matos valoriza também nesse processo? Eu tenho intercâmbio de problemas, né? Eu troco de problema. Um problema que eu não priorizei no momento explicativo anterior, ele pode ser priorizado depois porque eu resolvi, né? Enfrentei aquele outro problema de maneira adequada, apropriada, correto? Então, é isso que se coloca nesse sentido. Então, os momentos, e eles se retroalimentam, né? Se retroalimentam sempre. Por isso que o processo de planejamento ele é contínuo, ele não tem, né, um fim específico. Até dialogando um pouco com o Triângulo de Ferro, Gilson, várias questões estão aparecendo aqui no bate-papo, Gilson, Clara, Lena, passando para vocês. Tem uma que me chamou a atenção porque dialoga com o que você está trazendo. E aí talvez abra-se para a plenária em algum outro momento, quando vocês abrirem. Se existe experiência dos estados com a utilização dos triângulos de ferro de governo na organização da gestão. Aí eu acho que talvez seja uma pergunta mais para a plenária, né? E aí acho que vale a pena depois a gente abrir para ouvir essas experiências também, certo? E aí, Gilson, Clara, Helena, também uma outra pergunta que eu queria ver se vocês podem ir articulando enquanto a Helena tenta fazer a apresentação. Como trabalhar a cultura institucional de planejamento de forma a potencializar o engajamento e o pertencimento entre os diferentes atores estratégicos, Gilson? Um elemento fundamental do planejamento, que o Matos sempre defende, é o elemento da participação, né? Então, eu acho que quanto mais eu abrir de maneira para a equipe de gestão o processo de planejamento, mais possibilidades de ganhos eu tenho. E aí, veja, um elemento crucial de unir a equipe é a questão da análise situacional. A equipe ganhar capacidade de pesquisa e explicação da realidade, né? Porque ela é determinante nesse processo. O Matos até fala, se a minha explicação ela é não apropriada, né, invariavelmente eu vou construir projetos não potentes. Então, a questão da análise situacional ganha muita importância nesse processo. Então, e isso tem que ser apropriado por toda a equipe, não pode ser um ou outro só membro da equipe que domina. Porque o que a gente quer também na lógica do planejamento é que as pessoas ganhem atitude estratégica, no sentido que, no seu dia a dia, né, consiga identificar questões importantes para o processo de gestão. E aí tem a discussão da avaliação e monitoramento também, né, que é parte integrante desse processo. Né? E veja, o que traz a improvisação? Olha, você pode passar o outro slide aí? Não sei se o pessoal está vendo. Agora, antes de passar, eu vou ler aqui uma coisa que a Anjinha colocou. A Ângela Gomes, ela colocou assim, olha, um princípio fundamental do Matos é quem faz é que planeja, né? Todos que assumirão algum papel de execução no plano devem ser chamados.
Então, isso é muito importante que a gente lembre, né? Que quem faz tem que estar lá no planejamento, né? Não, e aqui eu coloquei, Gilson, eu só copiei e colei, porque você estava falando dos 4 momentos, né? E aí, lembrando que quando a gente faz aquela priorização de macroproblemas, levanta os macroproblemas, a gente está tentando explicar, né, a nossa realidade, por meio da apreciação da situação. Por isso que é planejamento estratégico situacional também. E aí, é esse momento aqui, quando a gente tenta elencar os macroproblemas, a gente tenta elencar esses macroproblemas em cima do que a gente tem de informação. Sobre adoecimentos, sobre agravos à saúde, sobre necessidades de saúde, de acesso e tudo mais. Esse momento 1 é o momento explicativo, ele é muito importante. E aqui também, por exemplo, se a gente for falar que para explicar, principalmente o Estado, para explicar o Estado, eu tenho que explicar as partes do Estado, né? Então, a regionalização ela é muito importante nesse momento aqui, para a gente olhar o Estado e a situação dele, né? No momento 1. Aí, o momento 2 aí é o momento de eu já sei quais são os problemas que eu tenho que atacar, né? Então, se eu tenho problemas, como eu vou resolver eles são os meus objetivos, né? O momento 2 aqui, quando a gente já sabe as causas do problema e como é que a gente vai atacar e tal, é importantíssimo que a gente tenha feito esse, vamos dizer assim, não é um depara, porque às vezes tem coisas muito amplas, como a própria Clara falou, mas é um momento da gente colocar os nossos planos para, de fato, atacar as causas. Porque que aí que é o que o Gilson fala assim, olha, esse é o momento da árvore de problema, porque às vezes, gente, a gente está vendo consequência, não está vendo causa. Tá? E para chegar nas causas, às vezes a gente tem que usar metodologia dos 3 porquês e tudo mais. Tá? Então, eu vou comentar o seguinte. Nesta relação de análise situacional, que vai nos ajudar a eleger e priorizar macros problemas, que permite construir a grande estratégia, eu faço a contraposição da improvisação com a cegueira institucional. Acho que aí deu, né? Sim. Com a cegueira institucional, né? A cegueira situacional. Ou seja, quando eu, por vários motivos, não consigo explicar de maneira adequada essa realidade, nos leva à cegueira. E, às vezes, eu planejo em cima da cegueira situacional, né? E como que eu planejo? Eu planejo de maneira normativa, né? Eu vou estabelecer diretrizes que imitativas, eu não tenho capacidade inovadora nenhuma, né? Eu vou contratar especialista que vai prescrever para a equipe, para a gestão, medidas que muitas vezes não tem possibilidade de dar certo e não tem uma agenda que vá de encontro ao planejamento estratégico. Então, isso leva a um grau de improvisação muito grande. É o que a gente cansa de ver em alguns momentos, né? Que o pessoal reclamando que só apaga fogo. Por quê? Porque está colocada a improvisação enquanto mecanismo de gestão. Enquanto o planejamento estratégico situacional, o que ele propõe? Ele propõe a análise situacional, né? Ele propõe a construção de grandes estratégias, né? Define que o processamento sempre é técnico-político, né? No sentido que a gente trata a questão política de maneira importante, e eu faço uma agenda sistemática, que está dentro do triângulo de ferro. Essa agenda sistemática leva a um planejamento mais efetivo. Portanto, consigo construir viabilidade. E lembrando que a gente sempre tem um intercâmbio de problemas, né? No momento que eu consegui enfrentar, dei conta de, no mínimo, resolver aquele problema, vai ter outro.
eu vou ter que voltar e priorizar. Por isso que, como a gente já falou, que o processo de planejamento é contínuo, né? E tem a questão do impacto da nossa ação, né? Da eficiência, da efetividade e da eficácia que nós estamos fazendo a gestão. Nesse sentido, o planeamento estratégico permite, que aí vem muito da capacidade e governabilidade, né? E o projeto, como a gente já falou, potencializa a capacidade e a governabilidade do ator que tá no processo de gestão. Tem algumas questões no chat? Que é, considerando o jogo social do qual fala Carlos Matos, onde diferentes atores interpretam e atuam na mesma realidade em relações assimétricas de poder, como podemos produzir estratégias que possam gerar mudanças em situações iniciais onde a capacidade de intervenção vai pender para onde está localizado o poder instituído? Eu vou começar respondendo essa. A gente tem que votar melhor, gente, entendeu? Tem uma coisa da democracia aqui que é muito importante, quer dizer, todos os pares tentando planejar. No caso da saúde, a gente tem conselhos, né? A gente tem desde conselho gestor de UBS, a conselho gestor de hospital, a conselho gestor, enfim, de todos os equipamentos de saúde, e que também temos os conselhos municipais de saúde, conselho estadual de saúde. Então, olhando para vocês aí, todos vocês do planejamento, quantos daqui trabalham em conjunto com o seu conselho estadual de saúde? Olha aí, tem gente levantando a mão, a Clara mostrando ali a mão dela, lá no estado que ela está. Sim. Cássia, quer falar dessa experiência de planejar junto com o conselho? Porque assim, essas assimetrias ocorrerão sempre, pessoal. O que faz com que a gente não tenha tanta assimetria é a participação social. Então, eu sou residente de gestão em saúde e eu estou no conselho. Então, eu pedi, só que foi este ano apenas que eu cheguei lá no conselho. E como teve as conferências e tal, mas eu preciso aprender, eu quero cooperar ativamente nesse planejamento no conselho. Por isso Qual o seu estado? Oi? Qual o seu estado? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Bacana. Ótimo. Clara, está de mão levantada? Eu estou de mão levantada para comentar, e agora? Para comentar a questão que vocês falaram. Não, a questão da cultura organizacional. Vocês comentaram, acho que aí no chat, né? De cultura organizacional. A própria Aniara tinha levantado isso, né? É que, mais uma vez, assim como o planejamento estratégico, tudo se constrói, nada está dado, né? A gente não chega num lugar onde a cultura existe. A gente pode até chegar num lugar onde a cultura de planejamento existe, se a gente tiver muita sorte. Mas, em geral, é uma coisa que a gente constrói. Então, essa questão da cultura organizacional está relacionada com a questão da participação no planejamento, né? Todas as pessoas que fazem, como já foi dito aqui, né? Quem planeja, quem faz tem que participar do planejamento, e você chamando as pessoas que fazem, as que executam as ações, para participar do planejamento, é aí que você constrói uma cultura de planejamento que vai se capilarizar na organização e não vai ficar restrita a um pedacinho que são aqueles que planejam, né? Tem que ir contra essa questão de os que planejam e os que fazem, né? Então tem que juntar todo mundo. Os que fazem precisam participar e planejar para poder realizar as ações deles de forma mais planejada, monitorando os resultados, monitorando se tem mudanças, se conseguiram fazer o que eles estavam querendo fazer, né? Planejando fazer e achando importante fazer. Então, é nessa participação e nessa construção, nesse planejamento participativo que a gente constrói uma cultura de planejamento que vai permear toda a organização, certo?
Aí já tem uma pergunta aqui que o Elson traz, que para mim já é praticamente uma constatação, e você acaba de responder, Clara. E Helena também já respondeu. Se é uma opção envolver o controle social para melhorar o engajamento dos atores. Acho que você já acabou de responder isso. Há um pedido também de ouvir aqui no chat, tem outras experiências que trazem controle social na discussão do planejamento. Então, se tiver mais experiências, aí fica o convite, é um pedido que está aqui no chat. E uma última pergunta que aparece aqui, já coloco para vocês, se hoje, é uma pergunta para vocês, nós temos políticos que têm uma visão para a construção de um PES técnico-político e como melhorar esse jogo social. Essa pergunta é Estou vendo tua? um monte de cabeça. Não, essa pergunta está aqui no bate-papo, o Douglas que fez. Um monte de cabecinha falando assim, hoje temos, fazendo assim as cabecinhas aqui. Mas, de alguma maneira, veja, quando a gente fala que os gestores têm esse processamento técnico-político, né, eu costumo dizer que a estrutura, a cultura organizacional das secretarias como um todo é muito verticalizada, no sentido que você, né, não favorece, do ponto de vista organizacional, esse processamento técnico-político, porque muitas vezes centraliza a questão do planejamento na equipe de planejamento, fugindo daquela que nós estávamos discutindo, de quem faz precisa planejar também. Então, essas questões atrapalham, né? E muitas vezes, aí tem um detalhe que até a Anginha também já levantou muitas vezes, é que é a formação do pessoal que trabalha com gestão, né? Na maioria dos cursos, você não tem esse aprofundamento do processo de planejamento, principalmente do planejamento estratégico nacional. Poucos são os cursos de gestores, né, tanto na graduação quanto pós, que trabalha essa metodologia. Então, eu tenho certeza, e construir através do processamento técnico-político, ele não é fácil. Ele vai enfrentar muitas resistências, principalmente na estrutura do Estado brasileiro, da verticalização, né, que atrapalha, né, que vincula ações, principalmente orçamentárias financeiras, na Secretaria de Fazenda e Economia. Então, isso traz, né, mas se ele consegue fazer, com certeza ele se potencializa enquanto ator importante no jogo do governo, né? Porque ele vai ter um projeto potente, ele vai aumentar a sua capacidade de governo e portanto, aumenta a sua governabilidade. Agora, invariavelmente, se a gente não conseguir fazer isso, e o Marx coloca muito isso, não é possível enfrentar situações muito complexas e problemas não estruturados da saúde se não tiver o enfrentamento do planejamento estratégico nacional. Aí, invariavelmente, cai, como a gente já falou, na improvisação. Cai no técnico normativo, na contratação de especialistas que vão ficar dando prescrições que pouco resolvem a realidade. Quem gostaria de falar um pouquinho da sua experiência no planejamento participativo, com os outros atores? A gente sabe aqui que nas 27 unidades temos experiências dessas, que não participam só a secretaria, né? Que outros atores que são importantes para a secretaria, que trabalham junto com eles, também participam do planejamento. Quem gostaria de falar sobre isso? Eu acho que vocês podem comentar as experiências de vocês de participação e de planeja quem faz, porque tem vários níveis, né? Uma questão é a participação dos setores da secretaria, da própria Secretaria de Saúde. Leônida. Outro nível, participação de pessoas de fora da secretaria. Enfim, participação do controle social. Tem vários níveis que a gente pode incluir as pessoas no planejamento. Leônida que Leônidas que levantada aqui, a SES aqui que está no nome de Leônidas, mas por favor, pode falar. Oi, gente, boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui com a minha equipe do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.
Leônidas, Preta. Oi. E aí? A Andréa, então a gente está com todo o Matheus também, toda a equipe que faz parte aí desse curso e que também está à frente de todo o nosso processo de planejamento, né? O Gilson nós tivemos a grande oportunidade de contar com o Gilson Kalimann na nossa abertura ontem, na nossa oficina de planejamento. Organizamos 4 oficinas para esse ano, fechando com um seminário. E ontem e hoje nós estivemos reunidos com mais de 250 pessoas. Que maravilha. Com planejamento participativo, com representantes das regiões de saúde, das nossas áreas descentralizadas de saúde, como também de toda a nossa rede hospitalar, rede ambulatorial. Tivemos representantes do COSEMES também e da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde e da nossa equipe linda aí do AOC. A Paula estava conosco ontem, a Preta está conosco até agora. A gente está pensando se a gente deixa ela voltar ou não. E realmente tem sido grandioso a potência que nós temos alcançado em termos de discussão em grupo. Então, nós tivemos 5 grupos reunidos, divididos por temáticas, com uma equipe multidisciplinar, onde na primeira oportunidade fez-se uma imersão para identificar quais são os problemas, isso considerando toda a construção que vem acontecendo há mais de um ano nas regiões de saúde, por ocasião do plano para a elaboração do Plano de Saúde Regional, que também tem o apoio do projeto de regionalização do AOC, né, com a articuladora Maura. Então, a gente está em vias de concretizar esse processo, de concluir agora em agosto, com 5 planos de saúde regionais elaborados. Então, toda a análise da situação de saúde que foi feita na região, com a identificação das prioridades sanitárias, foram subsídio para discussão em grupo, ontem e hoje. E, a partir desse olhar e desse diálogo aprofundado, nós elencamos aí algumas temáticas e macroproblemas por temáticas. Então, os grupos foram divididos, no caso da atenção à saúde, por focos estratégicos. Então, no caso da atenção à saúde, em 2 grupos, na atenção à saúde, regionalização, atenção à saúde, assistência em saúde, e outro grupo para tratar de vigilância, um outro de governança e gestão, e, por último, um grupo de educação permanente, tecnologias e saúde. Então, foram 5 temáticas, e dessas 5 temáticas, cada grupo elencou até 5 macroproblemas, que depois foram visualizadas situações objetivos, né, onde se quer chegar, para direcionar a definição das diretrizes estratégicas e os objetivos estratégicos. Então, a gente colocou aí 6 diretrizes estratégicas, que foram, aliás, 5 diretrizes, uma por grupo, e para cada diretriz, até 5 objetivos. Então, a gente concluiu no dia de hoje, em plenária, com essa validação, com mais de 250 pessoas que tiveram presentes, desde o primeiro momento de discussão, na manhã de ontem até hoje, 13h, esse grupo todo presente, motivado, animado, e a minha equipe lembrando aqui, que é um fator bastante importante, a presença da nossa secretária durante todo o processo, como também dos secretários executivos, fomentando a discussão em grupo. Então, tudo isso contribuindo, inclusive, para o alinhamento, né, dos nossos projetos e aquilo que vai ser colocado no nosso PPA, porque, em paralelo a isso, a gente está discutindo o PPA já no Estado, já com a definição aí do programa temático, né, e dos seus indicadores. Então, a gente está equalizando isso, porque a nossa grande estratégia é fazer a formulação dos 3 planos ao mesmo tempo, partindo do macro e do micro. Então, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando o Plano Estadual de Saúde, Plano Plurianual e Plano Estratégico dentro da CESA. Para até setembro, a gente tem os 3 planos devidamente integrados, coerentes e contribuindo de forma complementar para que a agenda estratégica possa acontecer nos próximos 4 anos.
É isso, é só para compartilhar com vocês essa nossa vivência, que está todo mundo muito motivado nesse momento. E na nossa conversa de ontem, eu vi que o pessoal do Conselho estavam presentes, né? Isso, isso é importantíssimo, o controle social, ele está conosco o tempo todo, e eu esqueci de falar no controle, que é importantíssimo. Nós tivemos aí 6 representantes do controle social nas discussões, inclusive o próprio presidente participou ativamente de todo o processo. Muito bom. Muito bom, ótima experiência. Outro estado, gente, gostaria de falar da sua experiência no planejamento? Deixa eu só fazer um comentário, Clara, falando sobre a experiência toda que ela nos contou. Tem uma pergunta que estava lá nas questões de aprendizagem, que é sobre o envolvimento da alta direção também, né? No planejamento e na cultura organizacional. E a gente vê como é importante quando a alta direção, no caso da secretaria, secretário e secretários executivos, também estão envolvidos nessas atividades de planejamento, né? Essa experiência do Ceará aí nos mostrou isso. E tem uma questão que eu gostaria de ressaltar, que é a questão do eixo estratégico da análise situacional, né? Porque o eixo estratégico da análise situacional, ela tem 3 momentos muito importantes. O primeiro é a mobilização dos atores sociais para o planejamento, né? Eu acho que o Ceará fez muito bem nesse sentido. O segundo, que vai potencializar a participação dos atores, é a geração de conhecimento. Eu acho que a análise permite ampliar essa explicação da realidade e gera conhecimento. E o terceiro é o intercâmbio desses conhecimentos, né? Porque, invariavelmente, a posição, principalmente dos participantes do conselho, eles não têm a mesma visão de situação que nós técnicos temos. Eles têm visões diferentes. E que, invariavelmente, quando eles participam desse processo, eles valorizam, porque eles estão dando também uma contribuição para a definição de necessidade de saúde, né? Que eu acho que, então, esse eixo estratégico da análise situacional, ele ganha muita relevância, porque se a gente não mobiliza os atores sociais que estão no jogo, dificilmente a gente vai fazer um projeto potente, né? Vai ficar muito mais voltado para um projeto técnico do que um projeto técnico-político, na meu ver. E lembrando que verticalizado, como você já tinha falado também, né, Gilson? Uma estrutura verticalizada, né? É mais propenso a gente fazer um projeto técnico, normativo, do que um projeto técnico político. Então, acho que esse exemplo do Ceará é muito, muito relevante. Aqui no bate-papo tem algumas experiências que estão aparecendo aqui. Acho que a Rosângela diz também que está com problemas no áudio e no vídeo, mas ela fala que na Paraíba o plano também está sendo construído com a participação de vários segmentos e tem se mostrado uma construção muito rica. Ela é da Agência Estadual de Vigilância Sanitária e tem reforçado isso, da riqueza da construção. O DF, Marilza, se você quiser falar da experiência do DF, que você também disse que está indo nesse movimento. A Amapá também. Vou ser bem rápida, tá, gente? Porque eu não sou representante da área de planejamento, eu trabalho na assessoria, tá? Já fui de planejamento, estou como multiplicadora, assim como algumas colegas aqui presentes, como a Graciela, que pode complementar, tá, Graça? Nós realmente começamos, assim, nesse processo de trabalhar ascendentemente com as regiões de saúde. A gente até pensou, assim, vamos trazer o controle social, mas pela maturidade que a gente viu, não estava propícia, e estavam tendo muitas disputas, que é natural, nós recuamos, tá? Então, nós estamos fechando a questão do planejamento com as regiões, até para trabalhar o plano regional integrado, e estamos, nesse momento, a equipe não está presente, porque eles estão no PPA, numa reunião de PPA, tá? Para fechar exatamente esse alinhamento que foi feito com as regiões, porque nós temos aquela característica, né, de ter dupla competência. No entanto, nós não somos um estado nem município, mas somos um estado, competência de estado e município como distrito. Então, acho que a gente fala plano distrital e não plano de saúde como estados e municípios, tá?
Ok. Mas assim, a experiência tem sido muito rica, foram criados métodos, né? A equipe muito dinâmica, muito profissionais mesmo, muito bem interessantes os arranjos, trouxe muitas riquezas para nós, inclusive no momento oportuno, se a gente tiver oportunidade, a gente passa, porque a construção do método foi bem interessante para nós, tá? Para a gente poder trabalhar. A gente fez várias etapas e trazendo realmente essa discussão bem aprofundada com as áreas de planejamento das regiões de saúde. Nós temos aqui 7 regiões de saúde e 3 macro-regiões. Então, nós trabalhamos realmente as 7 regiões de saúde que contemplam as regiões administrativas, tá? E Marilza, imagina a riqueza quando você trouxer o controle social. Vai ficar mais rico ainda. Acabei de participar da conferência e eu vi assim, que muitas coisas que foram pontuadas pelas regiões do controle, o controle social trouxe isso assim com toda riqueza, sabe? Eu falei, nossa, gente, ia ser muito melhor, mas com certeza vai chegar o tempo. Vai chegar o momento. Isso aí. Pessoal, tem também aqui o Amapá dizendo que o Conselho de Saúde e o COSEMES estão participando do movimento, junto com os D6 de lá. Bacana falar isso, viu, gente? Né? A gente está no momento de olhar para a saúde indígena e não só a saúde indígena lá em Roraima, ou em Rondônia, ou no Acre, ou no Pará, ou seja, não só no norte, né? A gente sabe que São Paulo, por exemplo, tem uma população indígena bem grande, né? Rio de Janeiro, enfim, e outros. Aí tem assim, olha, a Ângela Nunes gostaria de falar, mas tem o Elcio antes, que disse que está com a mão levantada, não vi. Elcio, por favor, não deixe de falar. São das experiências que estão sendo aplicadas com relação a toda essa contextualização de um planejamento participativo, onde foi bem frisada a questão do envolvimento, do controle social, dos conselhos estaduais de saúde, inclusive já frisando que nós estamos ainda em um processo de desenvolvimento de toda uma metodologia para envolvimento da qualificação do próprio conselho, porque é uma responsabilidade nossa, isso já foi tratado, inclusive, bem tratado e bem aplicado também pelo nosso facilitador da OC, que foi bem frisado isso, que também faz parte da nossa responsabilidade a qualificação deles, e isso é importante. Mas a minha experiência aqui, que eu venho trazer, é com relação a experiência de planejamento participativo de um alinhamento que foi feito, né, juntamente com o representante do planejamento dentro da atenção primária, e onde havia toda uma liderança somente específica de planejamento, né, e onde a gente, praticamente, vou usar a expressão aqui, a gente teve uma sacada de desenvolver uns grupos específicos, envolvendo duas secretarias adjuntas. No caso... Aqui, tem gente que está com o microfone aberto, não está dando para disputar direito. Não, Gilson, é lá na sala dele mesmo. Isso, é a pessoa que já vai se afastar um pouco. Certo. Então, assim, a gente teve a experiência de entrar em sintonia duas entidades de planejamento, né, o representante, um ponto focal do planejamento da atenção primária, juntamente com o ponto focal do planejamento de uma secretaria de junta de assistência, né, onde a gente trabalha aqui, de certa forma, assistência especializada. E a gente teve essa cara de desenvolvimento de núcleos de planejamento interno, né, onde a gente chama isso aqui de JIP. O nosso facilitador, o Anderson, do AOC, ele teve a alegria de participar alguns momentos com a gente, de visualizar esses 2 grupos, a formação e o andamento, né, onde esse grupo ele visa... Mostrando a camiseta. Ele visa justamente o envolvimento das áreas técnicas que mexem com diversas as redes de atenção. Excelente. Isso aqui, no caso específico, estou respondendo aqui pela atenção especializada, onde todas as áreas técnicas foram convidadas a participarem desse processo para construção em conjunto. Então, a gente montou esse grupo, que se chama GIP, Grupo Interno de Planejamento, dentro das secretarias adjuntas. Então, por exemplo, lá na atenção primária, existe um grupo interno de planejamento e aqui também. Isso dando um apoio, uma mão a mais dentro das ações. Isso, dentro das ações. Então, só veio somar com as ações, com a assessoria de planejamento aqui na Secretaria de Saúde,
Então, tem dado muito certo o envolvimento. A gente sabe que a gente ainda não está no ponto ideal, já falta muita coisa ainda, mas o engajamento, o próprio conhecimento, como o doutor Gilson falou, essa fase de conhecimento, de ampliação do conhecimento das áreas técnicas, principalmente nessa questão de desenvolvimento de planejamento, tanto nos níveis estratégico, tático, operacional, é muito importante. Mesmo sabendo que nem todos participarão, por exemplo, do planejamento estratégico, vai participar de forma mais importante do planejamento tático, operacional, mas é muito importante. Esse envolvimento, né, todo engajamento por meio do... como é que chama, Anderson? Mostra aí a camiseta. GIP. Tá. Grupo Interno de Planejamento. Beleza, obrigada. Ó, tem mais uma pessoa aqui querendo falar, a Ângela Antunes, de Rondônia. Elcio, obrigada. Ângela, tá por aí? Ângela Antunes, de Rondônia? Pode ligar. Eu vou falar que a Carla pediu. Tá, tem um R. Oi, tudo bom? Vou desligar aqui o app. É o seu. Ok? Câmbio, Ângela chamando. Então, vamos ver aqui, gente. Se tinha mais gente aqui querendo falar. Fátima também quer falar, Lena. Maria de Fátima, por favor. Oi. Oi. Estão me ouvindo? Deu certo, Lena, eu queria te agradecer porque você estava na reunião ontem, que eu estava no Ministério. Te agradecer, sua fala foi muito boa. Finalizou lá a nossa reunião de uma forma extraordinária. Muito obrigada. Obrigada, Maria de Fátima. A gente aqui do Rio de Janeiro... Oi? Posso continuar? Termina a sua fala, Maria de Fátima. Tá. Então, a gente aqui do Rio de Janeiro, a gente já está trabalhando com a OC desde 2020, né? A gente já está no segundo ciclo, trabalhando com a Dani. E a gente, desde a gestão passada, a gente vem trabalhando com essas ferramentas, né? Nós temos a missão, a visão, fizemos um mapa estratégico. E, assim, esse ano a gente está tentando, nessa segunda etapa, qualificar. E a gente, de uma certa forma, esse ano está correndo atrás de uma maior integração com o PPA, inclusive a gente está colocando os programas direcionados com as diretrizes. Então, os programas do PPA estão todos direcionados com as diretrizes. E a gente está integrando o mapa, a gente está pegando todos os pontos do mapa, porque isso que nós vimos que foi um erro que a gente teve no ciclo passado, em que a gente, na verdade, não olhou muito para o mapa estratégico que a gente tinha participado. Então, a gente reviu o mapa estratégico esse ano e ele está sendo, assim, aquele disparador das nossas diretrizes e das nossas ações dentro do sistema, para fazer ele mais estratégico, né, e menos operacional. A gente aqui tem algumas ferramentas ligadas, a gente usa a gente já usou a TriSWOT, né, e a gente tem um drive em que todas as áreas técnicas, a gente tem um GTPRAN, que é da Secretaria de Saúde, e que hoje está integrado também com o CEPLAG, que é o setor que hoje, aqui no Estado, ele integra a parte orçamentária do Estado, né? E a gente, e eles também estão fazendo agora um PPA estratégico, então está trabalhando com iniciativas, né, e não com programa de trabalho. Então, a gente está tentando integrar isso, nós temos feito várias reuniões com eles, e a gente tem um drive em que todas as áreas técnicas têm acesso a esse drive no ciclo inteiro do planejamento. É um drive que tem todos os instrumentos dentro, eles vão alimentando ali dentro sempre todas as etapas que eles passam, tanto do PES, programação, relatório quadrimestral, RAG, tudo ali dentro. E a gente agora está tentando utilizar melhor esse drive no monitoramento, né? Bacana. Isso a Dani tem acompanhado com a gente, e, assim, a gente também está tentando trazer o conselho em todas as reuniões que a gente participa. Eu, inclusive, sou conselheira da gestão, e eu ajudo eles lá
Eu faço parte da comissão de fiscalização e na comissão de fiscalização eu tento levar também conceitos do planejamento, porque eles têm muita dificuldade de entendimento disso. Muito bom. Que bom, Maria de Fátima. Pode saber aí. Se a Luciana de Rondônia consegue falar agora? Consigo, Lena. Vai, querida. Lena, é o seguinte, nós estamos numa equipe bem robusta em Porto Velho, eu estou no interior. A equipe está reunida numa sala, eles estão tentando entrar para passar para vocês como é que é a situação nossa. Tem um envolvimento, uma mobilização bem efetiva. A gente já vem trabalhando com esse grupo, há um bom tempo já. E a Secretaria de Estado da Saúde, eles vão fazer uma abordagem, você vai ver assim, o auditório está cheio de pessoas, porque ontem e hoje eles estavam em oficina, e um grupo já está trabalhando lá e um outro grupo está trabalhando online. Mas temos participação social, Luciane? Tem participação social, COSEMES, Ministério da Saúde, e eles estão agrupando mais outras instituições para que a gente possa dividir essa responsabilidade e aumentar o índice de acertos nesse planejamento. Eu acho que ela vai conseguir entrar agora. Perfeito. Oi, pessoal, olha aí, pessoal, vamos dar um tchau para o pessoal que está ali, ó, mandando um oi para a gente, ó. Bacana. Ótimo. Vão conseguir falar? Vão conseguir falar ou não? Luciana. Carla. Não. Carla, vai dar para falar, Carla? Vai, a Ângela está lá fora, para não dar microfonia. Beleza. Tá bom. Cadê ela? Fala aí. Oi, pessoal. Oi, querida. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, ainda não. Ainda não, mas ouvir a gente está ouvindo. Ok. Bom, como a Luciana falou, nós estamos aqui em Rondônia, nesse grupo, né, grande. O nosso grupo ele tem em torno de 50 pessoas. Ele é na verdade, esse grupo que a gente está trabalhando desde ontem aqui. E nós temos, fora essa equipe, que tem participantes tanto das 3 esferas de governo, né? Nós temos participantes aqui dos conselhos, das regionais de saúde, representantes da secretaria, dos municípios, do DICEI, da parte da saúde indígena, de populações vulneráveis. Então, nós temos uma equipe ótima que vem trabalhando assim desde o mês de abril, continuamente, para a elaboração de todo esse processo do planejamento. Junto a isso também, nós temos organizado o nosso grupo do Planejamento Regional Integrado, que é um grupo de mais ou menos 80 pessoas, que vem desenvolvendo também essa parte de levantamento de problemas, né? De toda a parte de definição dos macroproblemas, que inclusive nós já utilizamos ontem e hoje para a elaboração iniciar nossas estratégias, né? E elaboração das nossas estratégias de ação aí e metas do planejamento estratégico. Então, assim, está sendo um grande aprendizado, porque nós percebemos que temos pessoas de diversas áreas, pessoas da gestão, pessoas da equipe técnica, e isso, assim, só vem contribuir realmente, assim, para a melhoria do serviço. Essa questão da integração, que eu acho importante, que nós conversamos, são ideias diferentes, são visões diferentes, são pessoas que vêm de municípios, né, pessoas que estão em setores do Estado, que unificando todos esses pensamentos, a gente discute muito, a gente fala sobre as estratégias, então, e a gente está tentando chegar a um ponto em comum. Então, essa questão que o Gilson comentou sobre a questão do triângulo, essa questão que se vem falando, é possível elaborar um planejamento estratégico em conjunto? Sim, é possível, desde que a gente consiga reunir pessoas que estão aí interessadas e participativas para a gente fazer isso de uma forma única, que chegue a todos os pontos aí. É isso. Obrigada. Eu só queria
comentar um pouquinho essa questão que você traz é muito importante, viu, Ângela? Porque amplia a análise situacional, né? E o Matos valoriza muito a visão de outros atores para a mesma realidade, que são diferentes, né? A hora que você traz o COSEMES, traz o conselho, os conselheiros para discutir a questão, a chance de você fazer uma análise mais ampliada da situação, da análise situacional, é muito grande e ajuda a dar potência para o plano, né? E eu acho que a gente inovou também um pouco nesse trabalho, que foi a integração do BSC, porque sempre existia um mito que o BSC não poderia ser articulado não poderia ser utilizado junto com o PES. E nós, de alguma maneira, conseguimos fazer com que mostramos que é possível usar o BSC, né? A construção do mapa estratégico, dentro das perspectivas estratégicas, relacionando isso com missão, visão, né? Traz potência para o plano. Então, eu acho que não existe incompatibilidade entre usar... Porque a ferramenta, por si só, ela é um instrumento de potencializar o plano, né? E nós conseguimos, nesse trabalho, mostrar que é perfeitamente possível, né, usar essa questão de missão, visão, valores, mapa estratégico, perspectivas, objetivos estratégicos, junto com o PES. Potencializou o plano, né? Porque você consegue, inclusive, o BSC tem uma grande vantagem, que ele facilita a comunicação com os outros atores. Essa é uma grande, né? Quando você mostra o mapa estratégico, né? Fica de uma maneira mais palatável para as pessoas entenderem, né? Então, eu acho que nós conseguimos fazer uma grande inovação nesse processo. E eu acho que deu potência, né? No primeiro triênio, vocês viram que todos os 27 estados fizeram seus mapas estratégicos, seus planos de ação, e se mostrou muito potente. Que eu acho que esse ano, de alguma maneira, né? E vocês acham que estão mostrando uma coisa importante, né? Vocês estão, a partir do plano estratégico, construindo o PPA, construindo a LDO e outros instrumentos de planejamento. Então, eu fico muito satisfeito de ver essas iniciativas que vocês estão tendo, porque com certeza potencializa a gestão. Aumenta, como a gente fala, a capacidade de governo e a governabilidade, né? Vamos ouvir ainda a Luciana Rocha aqui, por favor. Lu? Tem o Velber, que está inscrito, e a Astec também, Astec e Cesal, tá bom? Então fala a Luciana, Velber e Astec, e depois a Clara. A Astec está, acho que é a primeira, viu, Lena? Isso, a Astec está antes. Vai. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Sim. Só para fazer uma pequena correção, é o Elbe, viu? Mas não tem problema não, eu já estou acostumado com isso. Eu queria parafrasear Einstein, que uma mente, né, que se abre jamais retorna ao seu tamanho normal. Criticando ele também, a minha mente cresceu com pés, só que a cabeça continua pequena e ela está dentro fervendo e borbulhando e trocando ideias com vocês, aí o aprendizado ficou maior ainda. Mas a palavra que eu queria estar passando aqui agora é alinhamento. Eu estou impressionado com as colocações de minha amiga Leônidas do Ceará, todos os instrumentos que ela falou, como a gente aqui na Bahia também está trabalhando, e da mesma forma. Para não ficar repetitivo, dizer tudo que ela disse, eu só vou dizer duas coisas. Aqui quem nos ajuda é a Lavínia, que está nos ajudando aqui na nossa caminhada para chegar o conhecimento. Lavínia, parabéns por todo o seu desempenho e sua dedicação a gente. E que, além desses instrumentos todos que a Leonida falou, aqui o Hemopa, que é a melhor fundação de hematologia e hemoterapia do Brasil, faz o plano diretor também do sangue. Todos esses instrumentos que ela colocou, muito bem colocado, diga-se de passagem, a gente ainda também faz isso. Então, por mais que as 27 unidades da federação, talvez todas elas não falaram aqui, mas todo mundo que está falando alguma coisa está alinhado com o que cada um das outras unidades está fazendo. Eu acho que está sendo um aprendizado mútuo e contínuo, e ao mesmo tempo caminhando tudo junto, lado a lado. Eu acho que é justamente o que o planejamento do nosso Carlos Matos justamente fala, né? Está tudo alinhadozinho ali,
caminhando numa direção única. Era só isso que eu queria contribuir. Obrigado. Tem a Luciana, depois a Eunice. Ok. E claro. Então, tá, boa tarde a todos. Né? Eu falo aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Eu estou lotada no Departamento de Gestão da Atenção Especializada. Já trabalho há algum tempo com a gestão, né, e com o planejamento, e trabalhava também com a assistência. Né? E eu trago como contribuição, junto com a construção do PES, né, atrelado a isso, a nossa construção do PPA, que também passa por aqui, ela usa também, né, o MATOS, a questão da situação do macro problema, e o que tem se procurado, né, com forte trabalho, eu aproveito aqui a questão da assessoria técnica de planejamento aqui da nossa secretaria, ela tem se esforçado muito para alinhar, né, os produtos, o que é produto no PPA, o que é meta no PES, né, e o que está em instrumento, o que é projeto estratégico de governo, né, que eles estejam alinhados para que sim se consiga concentrar esforços, né, a partir das prioridades elencadas, e, enfim, fazer entregas para a sociedade, e se resolver paulatinamente problemas, né, a partir de macro problemas que se tem, porque sempre vão se ter. Então, essa é a contribuição que eu trago, que a gente vem, e o quanto, sim, é importante que quem faz, quem executa, né, o trabalho, ele participe. E esse é um grande desafio que nós temos aqui, sobretudo na gestão, né, da atenção especializada, com a redução de recursos humanos que nós temos, né, as diversas demandas, parar, né, e os colegas, né, visualizam, vamos planejar, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, quais são as ações que precisam ser feitas. Esse realmente é um desafio, mas que a participação dos colegas, né, nesse processo fortalece e faz com que os produtos e as metas sejam efetivamente entregues para a sociedade. Muito obrigada, e muito obrigada também para a Lavínia pela paciência com a gente. Eu estou vendo a Vitória ali, tem uma paciência enorme comigo, porque ela sabe que eu concentro, né, de todos aqui da gestão especializada. Tá? Um abraço a todos. Bacana. Olá a todos, boa tarde, é uma honra estar aqui neste grupo, eu sou do Amapá, e assim, o Gilson falou uma coisa que veio de encontro que a gente está vivenciando aqui no Amapá, né, que é a partir do planejamento estratégico, a gente está seguindo as outras etapas do planejamento, como o PPA, né, e assim, o planejamento estratégico tem assim, vamos dizer, as portas se abrem e nos permite a conversa e também a sinergia entre os projetos do PROAD-SUS, né? Porque nós não somos muitos aqui, somos poucos, mas assim, a maioria está participando dos projetos, tanto do PRI quanto da contratualização, então é essa sinergia, esta coerência que há entre os projetos, eles têm ajudado bastante a gente nessa construção que ela é diária, né? São reuniões, e também a gente avançou bastante com a ajuda do nosso articulador, que é o professor Manuel, que hoje está de aniversário. Parabéns, professor! O bolo a gente come quando o senhor vier aqui em Macapá, na próxima, dia 13, 14 e 15. E assim, nós estamos com todas as instâncias, todos os grupos técnicos, e as autarquias, e, por último, agora, a Fundação de Saúde, que é uma fundação nova, criada pelo atual governo, que também tivemos uma reunião com eles, e também disponibilizamos, de igual modo, como no Ceará, um drive, não sei se foi o Ceará ou foi outro estado, com todos os instrumentos para facilitar e dar subsídio nesta construção coletiva, né? E hoje tivemos também uma reunião com o Conselho Estadual de Saúde e participamos efetivamente da conferência, e esta é uma forma de trazê-los para perto da gente e aproveitar o que tem de melhor nesta participação popular. Muito obrigada, até breve.
Lena, você já conseguiu se ajustar aí? Porque senão eu já leio uma participação da Ana Lúcia aqui do Pará, que está sem áudio. Vou ler rapidinho, tá? Por favor, que depois é a Clara. Perfeito. Só para compartilhar aqui, que ela disse que no estado do Pará também estão atuando no planejamento do PES e do PPA 2024-2027, estão participando do Regionalização PRI, do fortalecimento da gestão estadual do SUS, e também do apoio à contratualização, e que está sendo muito enriquecedor, porque isso permite com que eles possam planejar de forma ascendente, com a integração institucional, visando a sinergia entre os projetos. Tá bom? Então, é o compartilhamento aqui do Pará com a gente. Clara, e depois nós temos o Ricardo. Eu queria falar um pouco, complementando o que o Gilson falou, e que eu sei que foram questões de aprendizagem de vocês, lá na plataforma, e que é a relação do PES e dos instrumentos do BSC, né? Das ferramentas do BSC que a gente fez nessa metodologia, um casamento entre as duas. E eu sugiro para vocês que leiam o documento Diretrizes do nosso projeto, que lá está bem explicado esse casamento entre o planejamento estratégico situacional e o BSC. O planejamento estratégico situacional, como o Gilson sempre fala, um dos objetivos é criar o pensamento estratégico, né, nas pessoas que planejam, que fazem, todo mundo, enfim, favorecer, estimular o pensamento estratégico. E as ferramentas do BSC que a gente usa, elas ajudam, porque elas são ferramentas que priorizam, né? Quem fala em planejamento estratégico, quem fala em pensamento estratégico fala em priorização. Então, assim como no PES, a gente tem aqueles documentos de plano estadual de saúde enormes, cheios de diretrizes, objetivos e metas que ninguém dá conta de ler tudo, o BSC nos obriga a priorizar e a dizer quais são os objetivos estratégicos desse plano, né? O que nós vamos priorizar? O que nós vamos fazer primeiro? O que é mais importante? Quais são os indicadores que nós vamos olhar, que nos dizem melhor e de forma mais sucinta como é que nós estamos indo? Como é que nós podemos monitorar esse objetivo? E a última coisa é também um instrumento de comunicação, lógico, porque um plano estadual de saúde que tem páginas e páginas e páginas, um mapa estratégico que tem a missão, a visão, os valores e os objetivos estratégicos da secretaria, pode ser fixado num banner em tudo quanto é lugar da secretaria, para que as pessoas leiam e saibam que aquilo existe, que aquilo foi o planejamento, que aquilo é o planejamento desses próximos anos da secretaria. E aí, a importância de comunicar isso para todo mundo, para que todo mundo conheça, se aproprie e fala, puxa vida, eu nem sabia que isso daqui era uma prioridade deste governo, desta secretaria, deste planejamento, né? Isso é muito importante. Então, esse casamento que a gente fez aí entre as metodologias, uma potencializa a outra, como o Gilson já falou. Eu só queria dar uns exemplos, já que a gente está justamente trabalhando nesse momento com vocês, essa construção. É isso. Bacana. Ricardo. Depois Luciane, tá bom? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ricardo, eu faço parte aqui da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Norte e eu tenho algumas questões para pedir ajuda para os especialistas, né? Que durante as nossas discussões, sempre a gente tem uma fala, principalmente dos integrantes do grupo que estão fazendo a especialização no PES, sobre a questão dos conceitos de planejamento, né? E os tempos nas oficinas, eles acabam sendo escassos e a gente acaba tendo que perder mais tempo na análise e nos produtos, né? Então, a gente acredita que se a gente poderia ganhar um pouco de precisão se a gente aprofundasse mais a relação dos conceitos de planejamento. E dentro da escola a gente já vem trabalhando com essa relação junto com o BSC há alguns anos. E a minha pergunta é, né, qual que seria a importância
da formação das equipes nos conceitos de planejamento frente à utilização das práticas desses processos de planejamento e como que a gente consegue empreender os processos de planejamento com um processo formativo de aprendizagem e empatia. Não sei se eu fui claro. Foi claro. Eu gostaria de responder, viu, Ricardo? Vai, Gilson. Eu acho que essa questão que você levantou é crucial da formação, né? Como eu falei anteriormente, a formação ela é muito tímida, principalmente dos profissionais que vão lidar com gestão. E acho que esse é um papel importante das escolas de saúde pública, é favorecer esse processo, porque, caso contrário, fica muito manco essa formação. Eu tenho uma experiência de desenvolver esse trabalho com alunos de graduação de medicina, em cima de um contexto que eles constroem o planejamento estratégico. E é muito potente, né? Porque possibilita eles ampliarem um pouco o olhar sobre a realidade. Eu acho que o planejamento estratégico, antes de tudo, ele é uma ferramenta, uma proposta que abre a cabeça das pessoas, né? Que possibilita as pessoas ganharem capacidade de intervenção, mesmo que for no seu nicho individual, né? Talvez eu esteja supervalorizando, mas toda vez que a gente usa essa ferramenta, e eu tenho uma experiência interessante, eu usei essa ferramenta com uma cooperativa de catadores de lixo, e foi muito potente, né? Porque você possibilita que eles funcionem e sejam atores do jogo. Quem faz tem que planejar, quem planeja tem que fazer, como disse a própria Anjinha. Então, o pessoal não acreditava que a grande parte deles analfabetos, né, mas conseguiram fazer um plano de intervenção que melhorou. Só para você ter uma ideia, uma renda que eles tiravam de R$150 por mês foi para R$950 por mês. Então, veja, esta ferramenta ela é muito potente, que ela possibilita autoria e atoria. Eu acho que essa é a grande questão que o planejamento nos permite. E eu acho que tem que ter um esforço. E veja, e não temos que ter preconceito de nada, né? Podemos usar o planejamento. O planejamento estratégico é pensamento e atitude estratégica, como diz a Clara. E as outras ferramentas ajudam. Não tem incompatibilidade, né, muito grande entre as ferramentas. E o PSC, quando faz essa junção, é muito, muito potente. Fico contente que vocês aí na Escola de Saúde Pública do Ceará, do Rio Grande do Norte, estejam fazendo esse trabalho. Eu julgo muito ele, porque realmente a formação deixa muito a desejar, né? Eu queria só complementar com relação à formação, como o Gilson bem falou, acabou de falar, a formação inclui o uso da ferramenta, não é só o curso, não é só aula sobre a ferramenta, né? Então, é o uso refletido, o uso e a reflexão sobre o uso. E é essa que é a formação, quer dizer, possibilitar as pessoas aprenderem usando a ferramenta, aplicando a metodologia, né? Aprendendo sobre a metodologia e aplicando a metodologia. Então, assim como não tem o planejamento, que é quem planeja e quem faz, quem aprende fazendo e refletindo sobre o que está fazendo, né? Então, tendo um aporte teórico e aplicando. Por isso que esses cursos, geralmente, todos têm incluído, ou eles são feitos como esse curso agora, esse de vocês, né? Planejamento, a plataforma de aprendizagem, junto com a aplicação do planejamento, junto com fazer o planejamento, né? Então, esses cursos têm que envolver sempre um projeto aplicativo, que é um projeto onde você vai aplicar esses conceitos que você está aprendendo na sua realidade, no seu grupo, na sua seção, no seu setor, tanto faz, né? Vocês na sua estão unidade. fazendo isso.
fazer um exercício, aplicar e aí fazer uma educação permanente, quer dizer, refletir sobre esse trabalho que está sendo feito, essa aplicação e os desdobramentos, depois o monitoramento. E aí já continua com a educação permanente, porque tem várias questões de vocês sobre capacitação, né? Como é que capacita, como é que faz para capacitar, e aí é assim que faz para capacitar. Aprendendo os instrumentos, as ferramentas, os conceitos e aplicando e refletindo depois sobre esse uso e essa aplicação. Sobre a sua prática. A gente vai fechar no Elson, né? Então, fala agora. Só queria falar uma coisinha rapidinho em cima da que a Carla falou. A gente vai falar, não. É só deixando eles falarem, as inscrições vão acabar, Gilson. Aí eu passo para você, tá? Para você finalizar. Bom. Pode deixar. Luciane, você tinha levantado a mão. E boa tarde. Eu sou Luciane Alves Marinho, aqui do Espírito Santo, da SES do Espírito Santo. Aí eu queria até colocar a nossa experiência aqui. Eu sou analista de sistemas, faço parte da gerência de tecnologia, e quem acompanha aqui a nossa secretaria é a Alessandra Reis, que nos acompanha muito bem. E eu queria colocar a nossa experiência aqui, que no último plano nós tivemos a necessidade de ter uma ferramenta para o monitoramento das ações. Então nós construímos, né, tivemos uma ferramenta livre para customizamos para que todos os técnicos envolvidos nas metas, né, eles visualizassem o de todo mundo de forma compartilhada, né, dentro de um sistema e não de um drive, mas que eles pudessem acompanhar e registrar ali as ações. Então, ali tinha as ferramentas de monitoramento para a construção do RDQA, para a construção depois, no final do ano, do relatório de gestão, anual de gestão. E para esse ano, né, como vocês falaram do aprendizado, né, do aprender fazendo, nós estamos na construção do PES, trocando com todas as áreas técnicas, né, o que foi feito, como ter as ações estratégicas de governo, né, definidas por essa nova gestão, mas olhando também assim, o que deu de sucesso, utilizando a ferramenta, a forma de compartilhamento. E eu queria colocar aqui que foi muito interessante, muito importante, a tecnologia, né, o pessoal da tecnologia entrar dentro para as áreas, né, técnicas, porque existem só requisições, né, como você falou, de usar alguma ferramenta, Lena, para facilitar os indicadores, para melhorar. Então, o que a gente veio fazer? Provocar a integração, né? Porque para modificar um indicador, por exemplo, de sífilis, índice, né, dentro de uma meta, a gente tem ali farmácia, nós temos ações de educação, então tudo envolve a tecnologia de informação, e a gente conseguiu falar, peraí, esse problema tem lá, então a gente conseguiu vincular isso muito bem. Sistemicamente, né? Isso, então o GT, né, o planejamento aqui da SES, ele conseguiu nesse período, agora para a construção do plano 24, 27, fazer reuniões, né, mas o pessoal já estava mais conscientizado da integração. Então, a equipe técnica, então está muito bem construtivo, né? E outro, o planejamento ele foi top-down e bottom-up. Então, assim, as áreas internas, as equipes técnicas e suas áreas operacionais de execução discutiram internamente quais eram os seus problemas, fizeram um diagnóstico local e trouxeram depois para a gestão, para o GT, discutir. Isso que eu queria colocar, assim, a nossa experiência, e para mim está sendo assim,
para nós aqui, né, está sendo muito boa. Que bom. Nossa, que bom que você compartilhou com a gente. Elson, você gostaria de fazer uma fala aí mais curta agora para eu passar para o Gilson, que nós estamos aí nos momentos finais. Ok, bem curta. Só destacando referente à questão da prática da utilização da ferramenta BSC na prática, né? Onde nesse grande exercício agora que não é tão rotineiro, de 4 em 4 anos, a gente é convidado a fazer construção de PPA, de PES, e nessa construção a gente colocou na prática exatamente todas essas definições e características da ferramenta, principalmente na questão do desenvolvimento de indicadores, onde, de qualquer forma, durante 4 anos, a gente trabalhou em cima de indicadores já definidos, e onde, diante de um determinado exercício para a construção, desenvolvimento aqui já do PPA, fomos convidados a fazer uma análise se esses indicadores ainda refletiam, ainda daria para mensurar, né, o grande trabalho que é desenvolvido aqui na Secretaria. E chegamos a uma conclusão, né, as áreas técnicas chegou a uma conclusão, juntamente com a atenção primária, foi bem proveitoso isso, e foi um alerta para mim também, porque os indicadores praticamente estavam totalmente defasados, eles não representavam mais o que a gente queria mostrar em termos de serviço. E nem mensurar o monitoramento. Então, a ferramenta veio trazer isso, onde a gente agora está sendo convidado a desenvolver e escolher trabalhar em cima de novos indicadores. Obrigada, Elson. Bacana você compartilhar também. Pessoal, eu vou passar, antes de passar para o Gilson, só fazendo aí uma síntese aí de tudo que foi falado. Espero que a gente tenha saído daqui com algumas noções sobre os 2 triângulos, né? Lembrem, triângulo de governo vai para a vida inteira de vocês, viu? Vão usar em vários momentos. Também, todos os 4 momentos do PES aí, para a gente não esquecer, e lembrar de olhar o nosso documento de diretrizes, porque lá, quando a gente fala dos 4 momentos, o momento explicativo, ele conversa diretamente com os momentos do BSC que vão falar sobre o objetivo estratégico. Porque já que eu estou tentando achar os problemas, eu vou achar os objetivos. No momento normativo, a gente fala diretamente na escolha de indicadores estratégicos, como a Clara falou, o pensamento estratégico, né? O que é que a gente de fato quer colocar em pé. E assim por diante, as etapas do momento estratégico, que conversam com a etapa de elaboração do plano, implementação, validação dos objetivos, e o momento tático operacional, que muito bem falou a nossa colega aqui sobre o monitoramento, a importância do monitoramento, a gente tem uma ferramenta para isso, né? A gente entra ali no BSC, no momento 9 e 10 do BSC, que vai falar da validação dos objetivos, dos indicadores, lembrando que o plano é vivo, né? A qualquer momento a gente tem que replanejar. E nós já fizemos isso aí em 2020, durante a pandemia, né? E o quanto que foi importante durante a pandemia a gente ter um mapa estratégico, a gente ter um plano, porque a gente sabia de onde tirar, de que forma olhar para fazer uma ação direta para aquele problema que apareceu ali no meio do caminho. E assim eu termino a minha fala aqui. Vou passar para a Clara e o Gilson e, em seguida, para a Paula para fazer o encerramento. Clara? Oi. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos, dizer que foi muito bom, é sempre muito bom dentro de uma atividade de formação, né? Esse compartilhamento de experiências, onde a gente vê que outros estão tentando com suas estratégias, a gente vai aprendendo novas estratégias, formas de fazer, o que é priorizado, né? Então esse compartilhamento de experiência também é muito interessante e importante na formação. A Lena falou que espera que vocês saiam daqui, né, com algumas noções. Eu também espero que vocês saiam daqui, além de algumas noções, com algumas curiosidades. E aí vocês podem procurar, tanto no documento de diretrizes, tem lá uma bibliografia
como na própria PDA tem uma curadoria com bastante bibliografia sobre isso. Então, vão lá ler, pegar um texto, pegar um artigo, porque é o melhor momento de ler agora que vocês estão aplicando isso, que a coisa faz sentido, né? A gente vai aprender mais se a gente for ler agora do que a gente for ler no momento que a gente não está fazendo isso, né? Então é isso. Eu espero que tenham saído com mais perguntas do que respostas e que vocês possam ir atrás dessas bibliografias que são bastante interessantes. Obrigada, Clara. Gilson. Eu queria destacar, por fim, que se a gente pratica e se aproxima dos conceitos do planejamento estratégico, ela abre um universo para os gestores muito grande, né? Eu valorizo muito a questão não é a capacitação, do desenvolvimento profissional. E o PES é uma ferramenta, se a gente utiliza ele, planejamento estratégico nacional, se a gente utiliza ele de maneira cotidiana, contínua, ela é uma ferramenta de formação muito importante para os profissionais de saúde, para os gestores de saúde, para os conselheiros dos conselhos de saúde e também para o pessoal que está lá na ponta, lá na atenção básica, que está lá está atendendo, ajuda bastante. E quando eu articulo o PES com a educação permanente, na reflexão da prática, ele ganha muita potência também, porque ele é uma ferramenta que ajuda as pessoas a processarem problemas. Então, eu acredito que as secretarias têm que investir bastante nessa questão de formação profissional e tendo como ferramenta, se possível, para grande parte dos seus servidores, do planejamento estratégico e do BSC, que eu acho que isso vai ajudar bastante no desempenho deles no seu processo de trabalho, tá bom? Então, eu acho que o PES ele possibilita atingir objetivos intangíveis, incalculáveis, não tenho dúvida disso. Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Aniara, seu tchau e a Paula. É isso, pessoal. Muito obrigada também pela participação de vocês. Aprendi um monte ouvindo todo mundo aqui. Eu adoro plenária, confesso para vocês. E, enfim, Paula vai falar, mas reforçando, então, que a gente já tem o link aqui da avaliação. A gente conta com vocês, né, para vocês também nos darem esse feedback sobre tanto o tema 1 quanto esse momento de plenária. E passo para a Paula, então, para ela fazer a finalização. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Oi, pessoal. Na verdade, obrigada, Aniara, né? Você vê que o nosso motor é álcool, ele demora um pouquinho para aquecer, mas quando aquece, vai que vai, né? A gente poderia ficar aqui mais um tempo conversando aí sobre as experiências de vocês, então acho que a gente convida vocês a se manter aí nesse engajamento para compartilhar essas práticas. Acho que tem muitas secretarias que ainda tem muita coisa para compartilhar com a gente, né? A gente tem esse ferramental teórico que a gente trabalha, né? O Gilson, Lene e Clara trouxeram aqui para vocês, e vocês também, né? E aí a gente vê o quanto cada território consegue ir adaptando a partir da sua realidade, né? Eu acho que isso é uma riqueza, porque às vezes a gente vê, né, que nem todo mundo consegue trazer para a sua realidade tudo isso. E isso é importante também de se compartilhar, né? Então, quando o Distrito Federal fala, a gente aqui ainda não conseguiu incluir o conselho, mas a gente está tentando. E aí, que estratégias que outras secretarias têm que já conseguiram fazer isso de um conselho que não era tão participativo e que, de repente, com uma estratégia aí que pode ser compartilhada, conseguiu trazer o conselho para mais próximo. Que secretaria aqui que já conseguiu fazer, por exemplo, um curso de educação permanente também via a escola de saúde para conversar, né, para apoiar o aprimoramento aí desse conhecimento com o conselho e esse estreitamento de laço entre o conselho e a área de planejamento. Enfim, tem várias estratégias que a gente pode aqui compartilhar mais. E aí, se vocês tiverem também identificado outras estratégias que queiram compartilhar com a gente em um outro canal, falem com os facilitadores e aí a gente vai conversar, porque a gente está fazendo aí uma comunidade de práticas também para além desse espaço, tá? Então, acho que isso é muito rico, é assim que a gente consegue aprimorar ainda mais, né, essas práticas aí de trabalho. A gente tem aqui alguns informes.
Então, primeiro esse que a Niara falou agora, que a avaliação da plenária está lá, na plataforma para preenchimento de vocês. Então, a gente quer ouvir vocês, não esqueçam de fazer essa avaliação, isso é muito importante. Para quem também não terminou ainda as atividades do tema 1, ainda dá tempo, gente, tá? Então, fiquem tranquilos, não deixem de fazer também, isso também é bem importante. E aí, um outro informe é que amanhã começa o tema 2. Então, o tema 2, eu vou precisar da minha colinha aqui, ele chama a importância e as interpelações na análise da situação na definição das prioridades de saúde. Então, amanhã já vai estar liberado aí para vocês lá na plataforma, a partir de umas 10 horas, já deve estar no ar, tá bom? Então, é isso, acho que esse momento é muito rico, foi muito rico, e é muito bom por conta disso, né? Porque a gente consegue não só compartilhar experiências, como refletir sobre as outras experiências aí à luz da realidade de cada um. Gente, obrigada, um abraço para todos vocês.